7 motivos para você treinar perna e a número 7 é estética, mas estética você já sabe. Então, clica no gostei, se inscreve no canal, porque eu vou te dar uma ideia rápida sobre estética, porque isso aqui todo mundo meio que já sabe, mas vale a pena reforçar. Às vezes eu vou trabalhar com um aluno da consultoria e ele não quer fazer perna, porque ele fala, Leandro, para mim não tem problema. Realmente, quando você é iniciante, você não tem nada, aí você ganha um pouquinho no superior, não vai mudar nada. Agora, quando você começar a progredir no superior, vai contrastar e vai contrastar pra caramba. E aí você tá muito atrasado e às vezes você meteu um ano de treino na frente e como você não vai parar de treinar superior, não é mesmo? Então você vai ter que ficar treinando perna 2 anos dando foco, porque um ano você tá na frente do superior e você vai continuar treinando superior por mais um ano. Ou seja, você vai demorar 4 anos para colocar um shape decente porque você quis pular o primeiro ano do treino de perna. Então, pelo amor de Deus, Leandro, eu não ligo para nada, mas o meu negócio é estética. Faz treinamento de membros inferiores, certo? Porque nós vamos para número 6. Exercícios pesados. Isso nós temos diversos estudos. Eu citei isso no meu curso que ensina como montar um treino em periodização do zero. Quanto mais pesado é o exercício, mais testosterona você vai liberar. Por isso que uma pessoa que tem testo baixo e começa a treinar a musculação, ela tem um aumento. E isso vai ajudar sim, né? Porque eu lembro uma vez que dei uma palestra, ela falou assim, mas isso aí é relevante? É relevante, certo, gente? Porque tá na moda se comparar com hormonizado. Pô, você vai comparar um Fiat Uno com uma Ferrari V12, né? Um carro 1.0? Não. Mas se eu pegar esse uninho e der um combustível bom e fazer pequenos ajustes nele e subir 5 cavalinhos, mas pô, ele tem 80 cavalos, 85, pô, isso vai ajudar sim, tá? Desliga o ar-condicionado do 1.0 na subida, não ajuda? É mais ou menos a mesma coisa. A pessoa que é natural, tá? E eu já fiz vídeo aqui só para natural. Lembra de procurar Leandro Twin, mais tema quando tiver qualquer dúvida. Várias dicas para naturais. Ele tem que catar migalha. Cada detalhinho importa para o físico bom dele. Então, treinar exercícios multiarticulares pesados, que aí no caso é agachamento livre, passada, leg press, stiff, todos esses vão aumentar a testosterona consideravelmente para um natural. Assim como, número 6, os exercícios mais pesados, que nós vamos entrar em membros inferiores, que é o treino mais pesado do ser humano, tá? Eu tenho aqui peito, costas, ombro, tudo. O mais pesado do ser humano é o treinamento de membro inferior, tá? É o que mais vai recrutar e exigir de você. Por isso que a pessoa pula. Leandro, tá apontando o dedo? Estou. Porque se você pula o treino de perna, logicamente você está pulando mais difícil. Por que ninguém pula o treino de antebraço, o treino de bíceps? Por quê? É só um bícepszinho, vai, vamos fazer. Então, um outro hormônio que tem uma melhora gigante aqui é a insulina. Tá? E eu vou garantir isso para vocês sem nenhum tipo de dúvida. Os 2 hormônios que mais ajudam o ganho de massa muscular e a perda de gordura é a testosterona e a insulina. Tanto é que fisiculturistas vão tomar o quê? Testosterona ou derivados, né, de hormônios androgênicos e também o uso da insulina. Leandro, e o GH? Beleza, não vou discutir, também é muito importante. Mas subir o nosso GH natural, não tem muito o que fazer, né? Agora, a insulina melhorar ela, aeróbico, dieta hipocalórica, carboidrato de baixo índice glicêmico e treinar pesado, certo? E o treinar pesado de bíceps não melhora tanto a sensibilidade à insulina. Agora a perna sim. Então vai te ajudar novamente no corpo inteiro. Número 4, o coração. Você provavelmente já percebeu isso, né? Você está fazendo um bíceps, o batimento cardíaco não sobe muito, né? Agora, faça um agachamento livre. Parece que o coração vai sair pela boca e a bola do zóio vai saltar para fora, não é mesmo? Então, quando você está treinando pesado, você está melhorando o seu condicionamento cardiovascular. Aí você vai dizer, Leandro, tudo bem, eu posso melhorar isso no aeróbico? Pode, mas pode melhorar no treino de perna, para você conseguir treinar, por exemplo, costas mais pesado, que também sobrecarrega bastante o organismo. Para você fazer, por exemplo, um treinamento de bíceps e nem sentir fadiga. Ou seja, você pode conciliar ele com outro músculo e não ter prejuízos. Então essa é uma outra vantagem do treinamento de pernas. É provado também que quando você faz um exercício físico pesado e que principalmente cause dor, né, mas uma dor do bem, né? Já sentiu aquela dorzinha do bem? Você sabe aquela que vem por trás, que é do bem? Né? Uma massagem nas costas. Não pensa besteira não, meninão. Você percebe que essa dor libera endorfina,
certo? Eu vou falar uma coisa aqui só a título de exemplo, tá? Pelo amor de Deus, não vai estimular a endorfina assim não, senão eu vou te dar um tabefe. Aquele pessoal que, sabe, que se flagela, corta os pulsos, aquela coisa, sabe quando a pessoa está com raiva e ela soca alguma coisa e você vê que se machuca? Isso é instintivo nosso, não, pelo amor de Deus, automutilação, mas quando você sente dor, você libera endorfinas, que são coisas do prazer, isso causa relaxamento. Num treinamento de perna, é o treinamento que mais vai liberar endorfinas, que mais vai ajudar o seu sistema de serotonina, dopamina, etc. Então, por exemplo, um monte de pessoas, eu incluso nessa, tá? Eu só não tomei remédio para ansiedade porque eu treinava. Ok? E eu treinava bem, treinava pesado, o meu pesado, né? Antes que alguém dá risada em casa, é o meu pesado. E isso, no momento de ansiedade da minha vida que eu tive, me ajudou, foi o freio para não entrar numa medicação. Então, se você quer melhorar o seu humor, se você quer ser menos estressado, se você quer ser menos depressivo, menos ansioso, treinar perna é fundamental. Mas, Leandro, eu vou mandar minha namorada chata treinar perna o dia inteiro. É, mas você vê que o chato da relação é sempre mais o homem. A mulher é sempre fantástica, sempre mais calma. Não tem a ver com testosterona, Leandro? Não, é porque elas treinam perna e você não treina. Próximo, número 3. É o treino que mais gasta calorias, então vai te ajudar a perder gordura mais eficientemente, mas não só por isso. Também é um treino que aumenta a eficiência mitocondrial e com isso você consegue oxidar a gordura mais fácil. O aeróbico faz isso muito melhor, é verdade. Mas entre os treinos de musculação, o mais eficiente vai ser o treinamento de perna. E esse foi o número 2, eu estou me perdendo nas contas. E o número 1 é o aumento do EPOC. Tá? O que é o EPOC? É uma abreviação para superutilização de oxigênio pós-exercício físico. Então, você já deve ter percebido que quando você treina muito pesado, ou faz alguma atividade, qualquer atividade física que você fizer muito pesada, você fica com o corpo meio quente por um tempo. Você já percebeu isso? E aí, isso é o quê? Ué, você está quente. Calor, certo? Termogênese, geração de calor a partir de calorias. Ou seja, você treinou pesado, você fez um cardio pesado, um HIIT, treinou perna muito bem, você fica com o corpo quente muito tempo, você continua queimando muitas calorias por muitas horas. E isso vai te ajudar muito. Leandro, mas eu não quero isso, eu quero ganhar massa muscular. Né? Às vezes eu recebo essa pergunta na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me segue lá no Insta. Leandro, eu devo fazer aeróbico no bulk porque vai me atrapalhar? Galera, o aeróbico não atrapalha o ganho de massa muscular, eu já expliquei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, mas quem come mais e gasta mais evolui mais. Então, poxa, eu melhorei o meu gasto, isso me permite comer calorias a mais, eu vou comer a mais e vou treinar mais pesado, vou ter uma recuperação melhor. Então, mesmo para quem é ectomorfo, é interessante isso. Lógico que ele tem que aprender a repor isso. E aí tem vários vídeos aqui no canal para te ensinar, né, para você que tem pouco apetite. Mas o EPOC é muito bem-vindo. E para definição muscular, full cutting, isso é sensacional, certo? Eu vou deixar a indicação agora aqui, então, de como montar um treinamento de coxas, porque eu vejo que tem muitos erros, né? O pessoal lembra que tem flexora, extensora, adutora, aí de repente faz um treino com um monte de multiarticulares e não tem isoladores, enfim. Vamos dar uma conferida neste vídeo aqui.